aí, alegria, felicidade, olha lá, continuando o conteúdinho de gases. Então eu resolvi para vocês os 5 primeiros exemplos. Então essa aqui, vamos lá, é a segunda parte de exemplos de gases. Então eu resolvi até o 5 e agora a gente vai começar o 6, tá bom? O formulário tem lá com vocês também, né? Transformação isobárica, transformação isotérmica, transformação isovolumétrica ou isocórica, lei geral dos gases, transformação de Celsius para Kelvin, caso apareça, a equação de Chaperon lá, que é o PV/nRT, por você nunca rezei tanto, né? Para não colocar palavrão aí na boca. E a equação da energia cinética, é isso que a gente vai treinar agora, tá bom? Esse conteúdo importante dentro do objeto de estudo, tanto da física quanto da química. Normalmente, a gente, ou a física ou a química trabalha. Exercício 6. Um botijão de oxigênio de 20 litros. Então, o que acontece? Ele tem o volume, que é de 20 litros, tá bom? Contém N número de mols. Então, N, então você não sabe. Vamos lá. Há uma pressão de 10 atm. Pressão de 10 atm, gente. Atmosfera, né? Temperatura de 27 graus Celsius. Isso é a temperatura dentro do botijão. Tá bom? Vamos lá. Temperatura normal do ambiente, né? Utilizou-se parte do gás com que a pressão caiu para 6 na mesma temperatura, né? Quantas gramas do gás foram utilizadas, né? Então ele caiu de 10 para 6, ou seja, ele caiu 4. Então aqui a pressão inicial e final, tá bom? Ela é de 6 atm. Então a pressão, a variação da pressão que a gente vai usar aqui só nesse exercício é 4 atm, que é o quantas gramas do gás, qual a massa do gás que foi utilizada se ele caiu de 10 para 6, tá bom? Então quanto mudou? 10 menos 6, 4. Como ele quer saber a massa, a gente tem que usar aquela equação primeiro, ó. PV igual a nRT. Ele diz que o R lá é para usar o 0082, né? Então vamos lá, o P é 4, que é a variação da pressão que teve no gás, porque mudou a pressão porque o botijão foi utilizado, a gente vai usando, né? O volume é 20 litros, o botijão. O N eu não tenho. O R eu digo que é 0082. E a temperatura, opa, tá 27 graus Celsius. Tem que somar 273. 27 mais 273, 300 Kelvin. Olha só que animação, 300 Kelvin. É isso aí, Silvio. Vamos lá. 4 vezes 20 dá 80. Isso é normal. 0082 vezes 300. 24,6. Isso é a CNTP que eles dizem, né? Temperatura 27 graus Celsius, que dá 300 temperatura ambiente. 24,6 o volume molar, o pessoal determina também quando a pressão é 1 atm. 24,6 está multiplicando, passa dividindo. 80 dividido por 24,6 é igual a N. N igual 80 dividido por 24,6 vai dar 3, vou colocar duas casas. 3,25 mol. Terminou aqui, professor? Não! Ele pede o quê? Ele pede o número de mols? Não, ele pede a massa. Ele disse ali, eu quero saber a massa. Daí ele diz o seguinte, um botijão de oxigênio, né? Então, ó, oxigênio é O2. Lembrar da linha de química, oxigênio é O2. Como que eu calculo a massa molar? Com base na tabela periódica. Só na tabela periódica, qual o valor de massa de cada elemento. Então, a massa molar do oxigênio, ela é 16. Tá bom? Quantos óleos tem no O2? 2. 16 vezes 2, 32 gramas por mol. Da onde que eu peguei isso aqui? Na tabela periódica. O elemento químico oxigênio O2, quando ele está na forma de gás.
16, que é o oxigênio, vezes 2 dá 32. Agora eu coloco na segunda formulazinha. O número de mols é igual a massa pela massa molar. Quanto que é o número de mols? 3,25. Quanto que é a massa? Eu não sei. Quanto que é a massa molar? 32. Está dividindo, passa multiplicando. 32 vezes 3,25 é a resposta final, que vai ser 104,06 gramas. Aproximadamente 104 gramas. Eu usei uma casinha a mais ali, por isso que deu 0,06. Ok, gente, ok. Beleza? Olha só que bonito, é show, né? Fechou bonitinho aí, olha só que bonito, né? Tudo bonito, olha que bonito. Tudo resolvidinho. Então ele dava o volume, dava a pressão final e inicial, porque queria saber quanto já foi gasto de oxigênio, que foi 10 menos 6, 4. A temperatura ele deu para nós, que era em Celsius, a gente teve que transformar em Kelvin. Então aqui é o exercício completo. Ele pedia, ó, a gente pela pressão, pelo volume, pelo R, que é dado também, a constante dos gases 0,082, e pela temperatura 300, a gente acha o número de mols. Pelo número de mols, depois de achar, a gente acha a massa com a massa molar da substância. Então esse é um exercício bem completo dentro da equação de Chaperon. Não tem um exercício mais completo que este, tá? Você tem que achar o N, depois do N achar o M para achar o exercício. É um exercício que dentro de Chaperon seria difícil dentro do conteúdo. Tá bom? Então vamos por exemplo 7 agora, vamos lá. Vai até o 10. Né? Um gás ideal sob a transformação isobárica. Qual é o gráfico onde V representa o volume e T a temperatura que melhor representa essa transformação? Então, quando eu tenho gráfico de transformação isobárica, eu não tenho pressão, eu tenho só volume e temperatura. Então, eu tenho volume e temperatura. Como ele coloca ali o volume, ele coloca o volume, e V representa o volume, e T a temperatura absoluta. Vamos colocar a temperatura absoluta como Kelvin, e vamos colocar o volume como o metro cúbico, que é o sistema internacional. A gente não tem valores, mas se a gente for analisar qual melhor representa, seria um gráfico que aumenta, ele é linear. À medida que aumenta o volume, aumenta a temperatura. Eles são diretamente proporcionais. Se fosse um gráfico que representasse também uma transformação que fosse do tipo isovolumétrica, também você teria pressão e temperatura e também seria assim para cima, porque a pressão e a temperatura também seriam diretamente proporcionais. Se fosse uma transformação isotérmica, pressão e volume, daí a gente colocaria ele inclinado para baixo, porque eles são inversamente proporcionais. À medida que um aumenta, o outro diminui. Ok? Então agora vamos para o exemplo 8. Olha que 8 que é bonito, olha só. Tirando os dados do exemplo 8. O 8 vai trabalhar com porcentagem ali de aumento ou diminuição, que é também comum em exercícios de gás. O pneu de um carro estacionado tem uma pressão de 2 atm. Então, ó, pressão de 2 atm. Isso aqui é a pressão inicial, é a pressão 1. Ele diz o seguinte. Quando a temperatura é de 9 graus Celsius. Temperatura 1, 9 graus Celsius. Vamos somar já o 273 aqui, gente. 282 Kelvin. Né? Vamos lá. Depois do veículo correr em alta velocidade, a temperatura do pneu sobe a 37 graus Celsius. Ô, louco! Temperatura final é 37. De 9 para 37. Você começa a rodar, esquenta mesmo, é normal, né? 273. Soma 273, vai dar 310 Kelvin. Tá bom? Então ele diz o seguinte. E seu volume aumenta em 10%. Qual a nova pressão do pneu? Ele quer saber a pressão, mas o volume não é constante. Então o volume 1 eu vou considerar como V.
E o volume final, ele é o V mais o 10% do V. Não é verdade? Porque ele aumentou, ó, é o volume que tinha mais 10% que aumentou dele. 10%, gente, eu vou ter que dividir por 100. Concorda que dividir por 100 vai dar V mais 0,1 dV. Ou seja, 1V mais 1,1V mais 0,1V vai dar 1,1 dV. Então aqui eu tenho 1V e como ele aumentou 10%, ele aumentou 0,1, o volume final ele é 1,1 dV. Esse é um detalhe importante dentro de porcentagem quando ele trabalha no exemplo. Daí ele coloca P1, V1, T1, T2, V2, T2. P1, 2. V1, 1V. T1, 282. P2, eu não sei. V2 é 1,1V. E a temperatura 2, 310 Kelvin. Agora a gente vai dar para multiplicar o que der para multiplicar e também dá para fazer uma coisinha interessante. Ó. V de um lado e V do outro vai passar dividindo, vai acabar cancelando, né? Então ele simplifica. Agora a gente vai multiplicar cruzado. Vai ficar assim, ó. P2 vezes 1,1 e o 282 vai passar multiplicando. Vezes 282. Aqui, ó. 2 vezes 310. Tá bom? Então, 1,1 vezes 282. P2 vezes 310,2. 2 vezes 310 é fácil. 620. Daí agora, 620 dividido, tá multiplicando, passa dividindo, claro. Então, 620 dividido por 310,2. (1,99). Quase 2, né? 1,998. 1,998. Aproximadamente 2, né? Se ele perguntasse aproximadamente, ele tivesse alternativa, você marcaria a alternativa 2 ATM. Então mudou muito pouco. Era 2 e continua quase 2, né? Olha só, 2 ATM. Não mudou muito, só quando aumentou o volume de 10%. Porque daí a temperatura também variou, né? Então como aumentou a temperatura, acabou compensando. E a pressão variou muito pouco. Tá bom? Ele aumentou bastante o volume, 10% ali mesmo. Ali vai dar 2%. 1% só. Ali, gente, então. O exercício 9. Vamos por um 9 agora. Vamos declutinar, temos o 9. Temos o 9, temos o 10 ainda só. O 9 ele traz um gráfico ali para nós. Da pressão em milímetros de mercúrio e a temperatura em Kelvin. E ele quer saber qual é após aquecimento viscoso que o valor da pressão é de 10 atm. Qual a nova temperatura em graus Celsius, tá bom? Então você tem ali a temperatura em graus Celsius, que foi convertida em Kelvin no gráfico, e a pressão que era de 2 atm, lá 760 vezes 2 vai dar 1520. Então já está convertido ali. Então eu tenho no gráfico que a pressão 1 é 760 e a temperatura 1 é 300 Kelvin. Milímetros de mercúrio. Tá bom? Milímetros de mercúrio. Ali sobrou um gelo. E o outro é 1520. A pressão 2 é 1520 milímetros de mercúrio. Ele quer saber a temperatura 2. Como ali nós não temos variação de volume, é isovolumétrico, isocórico, a gente usa P1,
P1 igual a P2, T2. Lembra lá? Equação de quanto a transformação isovolumétrica de Charles? Então, pressão 1, 760 milímetros. Temperatura 1, já está em Kelvin, 300. Pressão 2, 1520. Temperatura 2, não sei. Multiplica cruzado. 760 vezes T2 é igual. Ó, 300 vezes 1520. Vou fazer direitinho para caber aqui no espaço, tá bom? 300 vezes 1520 vai dar 456 mil. O 760 passa dividindo, porque eu estava multiplicando. Deu 600. Temperatura final igual a 600 Kelvin. Só que ele pediu em graus Celsius para complicar a nossa vida. Então o que eu tenho que fazer? Graus Celsius é sempre 273 unidades maior que o Kelvin. Então eu tenho que diminuir 273, que vai dar 327 graus Celsius. Ok, gente? Ó, mais um exercíciozinho aí para vocês resolverem. Olha só. Então ele dava no gráfico, o 760 estava para o 300 como ponto inicial. E o 1520 estava para uma temperatura que eu não sei qual o valor. Fazendo a equação de Charles P1, T1, P2, T2, a gente substitui, multiplica cruzado, descobre a temperatura de 600 Kelvin. Como ele pede em graus Celsius, no final eu tenho que diminuir 273. Viu que bonito esses exercícios aí, viu que gostosos? Todos muito bons de serem feitos. Esses 5 são os 5 mais dificilzinhos aí que eu selecionei para vocês. Continuando. Vamos só apagar aqui para fazer o último, o 10, que vai trabalhar a energia cinética. Lembra a equaçãozinha da energia cinética lá? 3 meios de nRT. É a equação da energia cinética. Energia cinética. Ó. 10. Então, energia cinética. 3 meios de nRT, né? Equação da energia cinética dos gases, tá bom? Só um minutinho. Então, nesse exercício, a gente vai trabalhar o seguinte. A gente vai trabalhar a questão dos gases ali e a sua energia cinética. Para tal, a gente tem esse, com a energia cinética média, as moléculas de 10 mols. Então, N é 10 mols. E ele diz assim, ó, que considerando o R 8,31, que é o R no sistema internacional, como eu falei para vocês, né? 8,31 Joule mol Kelvin. Porque eles colocam aqui em Pascal, né? A pressão vai sair em Pascal. E você vai ter também o volume em metro cúbico, daí convertendo fica 8,31 joules. E ele diz inicialmente que a temperatura é de 10 Kelvin. E ele depois pede para refazer o cálculo com 10 graus Celsius. Ou seja, com mais 273 vai dar 373 Kelvin. Então ele pede duas continhas de energia cinética para a gente treinar aí, tá bom? Então 3 meios nRT. Então eu posso usar assim, ó,
1,5 vezes 3/6, né? O N é 10, o R é 8,31 e o T é a temperatura, 100. Daí é só multiplicar, gente. Ó, primeira energia cinética, ó. 1,5 vezes 10 vezes 8,31 vezes 100. Deu 12.465 joule. E daí ele pede para calcular em 100 Celsius. Daí eu vou fazer assim. 1,5, que é 3/6, né? Vezes o N, que vale 10. Vezes o R, que vale 8,31. Vezes a temperatura, que vale 373. A gente multiplica também tudo. Dá, olha quanto que a energia cinética aumentou, hein? 46.494,45 joule. Ok, gente? Então, 496,494,45. Então, assim, eu só usei a equação da energia cinética. Usei 3/6, eu coloquei 1,5. O N, o número de mols que eu dava no exercício, era o mesmo, né? O mesmo gás. O R é a constante dos gases do Sistema Internacional. E o T é a temperatura. Só o detalhe que ele pedia no exercício em 100 graus Celsius e em 100 Kelvin. Se ele está em Celsius, a gente tem que converter para o Sistema Internacional, que é Kelvin, para resolver. Daí é só multiplicar tudo, ó. Os 3/6 vezes o N, vezes o R, vezes o T. 3/6 vezes o N, vezes o R, vezes o T. Só multiplique e você acha a energia, que a unidade de medida é o joule. Ok, gente? Então agora a gente encerra essa aulinha aí de gases. Os 10 exemplinhos que estavam fechando, tá bom? Abraço, até mais.